Muito bem. Então, bom dia, obrigado pela presença de todos hoje. Ouvi lá no grupo que houve uma pequena confusão, porque a gente estava fazendo a cada 15 dias, né? E a pedido pela proposta da CBA, e todo mundo concordou na última reunião, a gente voltar na semanal, pelo menos nesse período aí mais crítico de chuva. Então, a gente está fazendo agora novamente reuniões semanais. Semana que vem nós temos outra, então, já pré-agendada, inclusive com a possibilidade da participação lá da empresa contratada pela CBA para fazer o modelo deles de chuva-vazão. Então, acho que a gente pode começar. Já vou passar a palavra para o Alexandre. A semana choveu bem, pelo menos aqui em Sorocaba, não sei na cabeceira, mas acho que o Alessandro vai nos mostrar justamente isso. Pode começar, Alessandro. Bom dia. Bom dia a todos e todas aí. Realmente, né, acho que choveu um tanto quanto aí. Eu vou mostrar quase o fechamento de janeiro, né, mas é importante que ainda temos aí pelo menos 2 dias, né, 30 e 31, e esse dia 30 choveu aí consideravelmente, então deve ter uma elevaçãozinha aí do que a gente vai mostrar, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, deixa eu só preparar aqui a tela aqui, vamos lá, fechamos umas páginas aqui, beleza, vamos lá agora. Bom, na hora que vocês estiverem vendo minha tela, aí eu inicio. Já estamos vendo. Está vendo? Então, vamos lá. Então, né, como sempre, a gente apresenta os dados até o dia anterior, né? A reunião é hoje do dia 30, aí a gente mostra os dados até o dia 29. Então, o fechamento de ontem, né, que é o nosso cenário atual, a gente teve uma vazão afluente, o nível, né, primeiro, o nível foi fechamento de 822,76, a vazão afluente de janeiro foi 30,51 metros cúbicos por segundo, quanto a nossa MLT, né, a esperada para o mês é de 20,29. Então, até a data de ontem, né, o que a gente teve de afluente superou, né, a média, então está em 150% da MLT, né. Aqui, geralmente eu sempre mostro os dados do reservatório para o mês anterior e o mês corrente, né, então aqui desde novembro a gente vinha numa recuperação do reservatório, ou seja, vinha chegando mais do que estava saindo, e é importante a gente falar que no mês de dezembro a gente estava praticando os 2,5 metros cúbicos de defluência, né, conforme deliberação do comitê de abril de 22, se não me engano. E aqui a gente vê janeiro, a partir do dia 10 de janeiro a gente entrou, né, começou a praticar o que estava a regra operativa que foi apresentada no dia 9 e aprovada, né, em caráter precário. E aqui nesse grupo a gente ia avaliando aí a eficiência da regra operativa. Então, no dia 10, 11, 12, a gente fez o aumento para chegar nos 4 metros cúbicos, e a partir daí a gente teve que elevar a defluência para que o reservatório não praticasse o vertimento, que não é nenhum problema do ponto de vista do reservatório, mas a gente entende que poderia trazer ali alguns problemas ali na região que a gente perderia o controle do que estava se vertendo. Então, a gente conseguiu aí, aumentando essa defluência, a gente conseguiu trazer o reservatório, né, para altos valores, ele chegou em 823, né, e em função de atingir o 823, a gente teve que declarar estado de atenção para Votorantim e Sorocaba, justamente por conta do risco de vertimento, da probabilidade de vertimento, acho que é melhor, a probabilidade do vertimento acontecer, e aí aumentaria a vazão para valores ali que caracterizam o estado de atenção em Votorantim, na CGH Votorantim e na CGH Santa Helena. Para quem não conhece, ali eu tenho uma cascata, que eu tenho o reservatório de Itupararanga, depois eu tenho uma pequena central hidrelétrica, uma CGH pequena, uma barragem pequenininha, que chama Santa Helena, e depois de Santa Helena eu tenho mais uma chamada Votorantim.
Então, por atingir esse nível de 823, a gente declarou as duas usinas em estado de atenção. Vejam que já recuou, o reservatório recuou, mas como a gente tem sempre uma previsão de ter uma afluência maior, a gente ainda não tirou do estado de atenção, a gente só vai tirar do estado de atenção quando realmente a gente fizer uma caixa, né, tiver uma situação no reservatório que ela possa absorver qualquer cheia. Então, a gente ainda está mantendo as duas em estado de atenção. Aqui, como eu trago também, é a mesma informação, né, onde a gente mostra o que tem de vazão afluente dia a dia, o que eu tive de defluência e o que eu tive ali que historicamente vai para abastecimento público, né? Aqui para o mês de janeiro, a gente vê que teve uma elevação mesmo em atendimento à regra, né? Embora a gente vê que eu tive picos diários, né, de média diária de 55,86, 55,36, esse é o fechamento do dia. Se eu for ver em horas, né, teve horas que a gente chegou em 75 metros cúbicos de vazão afluente aqui em Tupararanga nesse dia. Então, aí mostra... eu acho que isso aqui já é indício de que realmente a regra ela funciona, e a gente tendo essa caixa no reservatório, eu consigo controlar a defluência de Tupararanga, não causando nenhum dano eu consigo colocar água no Rio Sorocaba, na calha do Rio Sorocaba, que ele consiga absorver, né? Não causando nenhum dano ali para a calha do rio. Aqui, aquele acompanhamento que eu mostro dos últimos 4 anos, né, e o primeiro mês aqui desse quinto ano, que é 2023, onde a gente mostra que desde novembro já apresentou uma tendência de elevação, ainda estava abaixo da MLT, mas a gente mostra que ele começou a subir. Em janeiro foi um mês que se aproximou da média, e janeiro aqui a gente excedeu, por enquanto a gente está em 150% da MLT. É importante a gente falar que essa virada, ela aconteceu ali entre dia 4 e dia 5 de janeiro, e a gente já esperava essa virada, tanto é que em dezembro a gente já havia solicitado que a gente pudesse aumentar um pouquinho a defluência para fazer esse caixa. E nessa virada aí do dia 4 e do dia 5, realmente teve um aumento aqui, ó, um aumento muito grande na afluência de Tupararanga. Aqui a gente mostra, né, como de costume, eu tirei aquelas previsões de vazão de cota, porque ali a gente estava considerando uma defluência de 4 milímetros, de 4 metros, desculpa, como não é o que a gente está praticando, acho que ele não iria trazer nenhuma informação relevante para a gente aqui. Mas aqui a gente vê a previsão que a gente tem dos próximos 3 dias, né? A gente ainda tem chuva aí no final de janeiro e início de fevereiro. Início de fevereiro, 54, e 83 aqui nos próximos 10 dias, na cabeceira do reservatório, ou seja, é água que isso aqui vai se transformar em vazão afluente, né, caso ela se concretize. Bom, aqui só um zoom aqui, né, dos próximos 10 dias, né, o que a gente tem aqui, que é os 84 milímetros. Bom, basicamente hoje o que eu tinha para trazer para os senhoras, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Alessandro, obrigado. É uma boa notícia, apesar dos problemas decorrentes disso, né? Mas é uma boa notícia que está chovendo e que a gente provavelmente saiu daquele período de seca mais prolongado e mais intenso dos últimos 2 anos, né? Vamos ver como é que vai entrar fevereiro. Eu acho que no começo do ano passado a gente também ficou um pouquinho mais contente, porque também tinha chovido um pouco mais que a média. Não chegou a chover mais que a média, mas mais do que a média que vinha acontecendo, né? A gente chegou quase 50% da média, sendo que o padrão era 30%, 20%. Então a gente... Janeiro, professor, do ano passado, a gente chegou a 94%. Quase perto da média, né? Foi 94%. Vamos ver agora fevereiro como é que vai, mas pelas indicações que a gente tem
do pessoal da meteorologia, parece que esse verão vai ser bem chuvoso e a gente vai conseguir encher o reservatório e passar o próximo período de estiagem em uma situação mais confortável. Yeah. Eu só queria te pedir o seguinte, Alessandro, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas se não fizeram, seria interessante preparar um material assim mais palatável para mandar para a mídia sobre o plano de contingência do reservatório. Porque na semana retrasada teve aquela história da live do prefeito, mas na semana passada, quando vocês declararam estado de atenção, houve novamente um burburinho, porque ninguém sabe exatamente o que significa estado de atenção. A gente sabe que atenção é atenção, ó, presta atenção, mas como tinha acontecido aquele fato na semana anterior, quando vocês falaram que estava em estado de atenção, eu recebi vários pedidos aqui da imprensa para explicar o que era estado de atenção. Eu não acredito que isso vai deixar de acontecer, ou seja, me procurarem para falar essas coisas. Mas, de qualquer forma, eu senti, pelo menos naquele momento, que a imprensa não estava muito esclarecida do que era estado de atenção, o que é um plano de contingência. Então, se vocês conseguem, porque eu sei que vocês têm capacidade de fazer isso e tem profissional pronto para isso, fazer algum material mais simplificado, né? Não é mandar um plano. Tem razão. E assim, só corroborando com a fala aí, professor, a gente, até antes de declarar o estado de atenção, quando a gente estava na probabilidade de chegar no estado de atenção, né, que acho que foi sexta ou quinta-feira anterior à declaração de estado de atenção, a gente falou com Defesa Civil de Sorocaba, Defesa Civil do município de Votorantim, Defesa Civil Estadual, e fez uma nota à imprensa falando da possibilidade, da probabilidade, da possibilidade de declarar em estado de atenção e quais eram os motivos desse estado. Na segunda-feira, quando a gente declarou o estado, que realmente atingiu os itens ali, né, as variáveis para o estado de atenção, a gente fez a mesma coisa e também fez com o CETESB, fez com o Ministério Público, a gente buscou explicar o que era o estado de atenção e também fez uma nota à mídia, né? Acho que até circulou essa nota aqui no GT. Mas o que a gente viu dos anos anteriores, professor? Que tinha, se não me engano, o último que aconteceu foi em 20, até eu fui fazer uma apresentação em Votorantim, Sorocaba, não me lembro que lugar específico foi, mas para falar sobre o plano verão, né? E era uma prática que acontecia aí junto com as defesas civis, né? Que eu achava que era muito interessante, porque a gente levava essa informação, né? Eu fui em uma dessas situações, apresentei o que era o plano de contingência era da Votorantim Energia naquele momento, né, o que a gente fez, o que a gente estava fazendo do ponto de vista de plano de manutenção para as barragens, de situação do PAI, né, que é do plano de atendimento à emergência, o que é um estado de atenção, o que é um estado de alerta. A gente tem 4 estágios, né, o atenção, o alerta, a emergência 1 e a emergência 2, né. O atenção e o alerta é realmente ali você se preparar para que, se tiver alguma necessidade de atuação imediata. E a gente tem que entender também que cada agente ele tem que ter o seu plano de atendimento, né? Na responsabilidade de cada um, né? Então, vamos lá, a CBA ela é responsável pela operação e manutenção dos reservatórios, então ela tem uma responsabilidade ali delimitada, que é limitada, né, na sua atuação, mas a gente entende que todo mundo trabalha junto, ninguém vive numa ilha. Então, uma ação, uma informação, uma coisa que a CBA tem ali, ela deve ser compartilhada com os outros agentes, e cada agente ali, na sua expertise, em saber o que fazer, acaba antes elaborando seu plano de contingência e, quando dá necessidade dele, starta seu plano. Essa sugestão, professor, acho que ela é muito bem-vinda.
a gente até no nosso, internamente aqui, a gente vinha falando sobre voltar a ter essas apresentações do Plano Verão, né? Onde a CBA mostra o que ela está fazendo, a Defesa Civil mostra o que está fazendo, outros agentes ali podem, o SAI pode mostrar o que ele está fazendo também, do ponto de vista aí para passar os períodos de chuva, né? Que eles sempre acontecem, eles podem acontecer com maior ou menor intensidade, mas eles sempre vão acontecer, né? Sim. É isso. Eu acho que é importante informar, até porque existe uma rotatividade nos jornalistas também, né? Então, às vezes, vocês já explicaram isso no ano anterior, mas o jornalista que está agora na pauta é outro, mas não tem conhecimento, a gente precisa explicar. Olha, tem algumas questões aqui no chat. Uma da primeira é da Lauren, que a hora que ela entrou já tinha se passado a apresentação. Ela quer saber quanto que está a represa. Eu anotei, acho que 822,9, é isso, Alessandro? Vamos ver lá, que é tanto número que eu não sei de cabeça. Eu estou 822,76 de cota. 76. Isso. Tá. Né, o fechamento de ontem. Lembrando assim, que o vertimento é 823,80, não é? 83. 823,83. Vamos lá, a gente está respeitando a regra operativa que foi aprovada, até para ter condição de avaliá-la, né? E é importante que, nesse momento, a gente deflua um pouco mais, a fim de fazer caixa para que não tenhamos problemas ou possibilidades de vertimento aí ainda em fevereiro. Tá. Então, um pouquinho, né, a gente vai fazer esse controle do que entra e do que sai para poder segurar para poder fazer caixa para que tenha, né? Ó, o que aconteceu ontem, né? Ontem a gente estava com uma afluente, se não me engano, estava nos seus 20, ela foi para 45 nessa madrugada, né? E aí o reservatório voltou a encher 2 centímetros, né? Se a gente tiver mais uma pancada de chuva, igual a gente teve no início de janeiro, ele volta a ter risco de vertimento na cota que está hoje. Então, a gente tem que trabalhar ela para que consiga evitar o vertimento. E, de novo, o vertimento para barragem não é nada, não é problema, tá, pessoal? Acho que isso tem que ficar muito claro aqui para esse grupo e para a comunidade onde a gente atua, deixar claro que o vertimento não é problema. Em outras situações, ele verteu e ele é construído, ele é preparado para verter, né? O que a gente faz ali, quando a gente opera esse reservatório, é evitar esse vertimento, porque não é um vertimento e acabou, né? A gente tem previsões a gente está no período úmido, e a gente tem previsões ali de uma afluência maior, e aí a gente pode experimentar ali uma vazão que no Rio Sorocaba, acima de 75 metros cúbicos por segundo. Isso sim, eu não sei, eu não tenho entendido, eu imagino que o Rio Sorocaba não aguentaria todo esse volume de água, sendo que tem os outros contribuintes ali também. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Até veio uma pergunta aqui, fazer caixa, né? A gente vem trabalhando para fazer caixa. O que é fazer caixa, pessoal? É eu ter capacidade de absorver essa vazão afluente que vem, tá? É eu ter capacidade, eu ter volume, eu reduzo um pouquinho a cota, esperando esse grande volume de água que vem, para que essa massa de água chegue no reservatório e fique no reservatório. Então, o termo fazer caixa, que às vezes a gente coloca aqui, é isso. Não sei se eu consegui explicar. Antes de passar a palavra para o Rodolfo, que pediu, Rodolfo, tem 2 questões aqui no chat, tá? Depois eu já passo a palavra para você. Uma delas é do Júlio Jacometo, da Sabesp. Ele falou assim, olha, se não me engano, a represa está com um pouco mais de 63% da capacidade, deve ser por volta disso, né? E ele quer saber se esse é o limite máximo que vai chegar ou até o final do período de estudo pretende-se um acúmulo maior de água. A pergunta dele tem a ver com as captações a montante, Alessandro, porque eles não têm uma ideia de quanto que vai variar,
para preparar as captações, acho que principalmente no município de Alumínio, que faz captação num pedaço ali, que é muito dependente da cota do reservatório. Vamos lá, hoje a gente está com 822,76. Essa cota, ela não me dá a capacidade de absorver as cheias. Então, nós vamos reduzir essa cota um pouco, tá? A gente vai ficar ali, a gente pretende ficar ali em torno do 822, tá? Que é o que a gente precisa baixar o reservatório para absorver essas cheias. Então, a ideia é ficar próximo dos 822 até pelo menos o final do período de chuva. Até o final de fevereiro ficar nisso. Aí, março, a gente já começa a segurar a água. Tá. Né? Aí a gente já começa vamos lá, segurar água, a gente já reduz a defluência, tá? A água que vier, as chuvas de março que vier, elas não vão ser suficientes para um transbordamento, né, para um vertimento, e aí sim a gente começa a segurar essa água que vem em março. Abril. A Viviane está perguntando qual é a vazão defluente hoje. Eu também não prestei atenção no valor. Tem duas perguntas da Viviane aqui. Uma a gente já respondeu no ofício, né? Eu gostaria aqui de falar dos pranchões, né? O que acontece, pessoal? Tem um normativo que chama RPS, que é o Relatório Periódico de Segurança, né? Acho que a Viviane saiu da reunião, deve ter caído. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Tem uma normativa que chama RPS, que é Revisão Periódica de Segurança de Barragem. O que ele define? Ele define as condições para que a barragem se mantenha em segurança, em nível adequado de segurança. E o que acontece? O projeto de Tupararanga, ele tem os arcos, onde o vertimento é pelos arcos, né? E você muda essa cota de vertimento colocando pranchões de madeira. São pranchões mesmo, são pranchas que você vai empilhando essas pranchas uma a uma, e aí você consegue regular essa altura do reservatório, tá? Por isso, hoje, ele verte com 823,83. Por quê? Porque você tem pranchões ali que chegam nessa altura. E aí, o que acontece? Mas por que, Alex, 823,83? Porque você tem que calcular qual é a área disponível desse arco, considerando uma chuva grande, uma chuva histórica, né, que a gente chama terra milenar e a década milenar, que inclusive eu mostrei aqui na regra, que a gente está preparado para a década milenar. Então, considerando uma chuva década milenar, qual deveria ser esse espaço de vertimento nos arcos? Então, por isso aí a gente chegou no 823,83. Não é deliberação da CBA, não é a CBA que pega e fala assim, vamos deixar o vertimento em tanto, 823,84, 825,25, não tem isso. É um relatório normativo que faz parte das obrigações da Lei de Segurança de Barragem. Esse relatório está protocolado na ANEEL, se não me engano, ele também já foi protocolado na CETESB, eu tenho só que ver isso, tá, gente? Eu acredito que esteja, mas na ANEEL, com certeza, ele está. Então, não é, a questões do pranchão, né, a questão do pranchão não é deliberação da CBA, se vai colocar o pranchão em tal cota ou qualquer outra cota. Não é isso. E eu não posso simplesmente colocar mais pranchões para eu reservar mais água, porque aí eu estaria violando a Lei de Segurança de Barragens. Ok. Entendido, gente? Tá? Sim. Tem a pergunta da Viviane também, da defluência. Em função também das chuvas que a gente teve essa madrugada, aqui em Votorantim, Sorocaba, a gente deu uma reduzida, a gente está em 20, a gente está passando para 20 metros cúbicos de defluência, tá? Okay. Em função dessa chuva que deu, para tentar, a gente sabe, todo mundo sabe aqui que o reservatório não é responsável por alagamentos na região ajusante, mas, enfim, para contribuir para o processo, a gente fez uma redução nele, tá bom? Obrigado, Alessandro. Agora, eu vou passar a palavra para o Rodolfo, que já pediu um tempinho. Fala, Rodolfo, pode falar. Bom dia, André, bom dia, Alex.
todo Bom mundo aí. dia. São duas perguntas, Alex. Uma, na verdade, você já até começou a responder, que é com relação à programação de vocês de rebaixamento da cota aí para conseguir amortecer uma eventual chuva intensa. Você citou que você vai levar o reservatório, a intenção até 822, né? E até que período você conseguiria manter essa cota sem causar prejuízo no amortecimento? Por exemplo, eu preciso levar, em março eu preciso estar com essa cota, ou olha, conforme for chegando mais próximo de março, eu posso ir abusando um pouquinho, posso deixar ela mais alta. Essa é a primeira. Boa pergunta. Deixa eu responder essa, senão você faz a segunda, eu já esqueço, aí não respondo nenhum. Vamos lá. Mais precisamente, 822,06 é o que os nossos estudos apontam, né? E eu tenho que chegar nessa cota até o final de fevereiro. Tá. Então, o que a gente está conseguindo, a gente está trabalhando é para que no final de fevereiro eu chegue nessa cota. Vamos supor que as previsões que a gente tem de afluência não se confirmaram e baixaram, né? Se a gente chegar chegar em 15 de fevereiro, vamos supor, a 822,06, eu paro de esvaziar o reservatório. Aí eu seguro, né? E aí a gente vai olhando. É importante a gente falar também que a gente trabalha com previsão, né? Por exemplo, ontem, né? Hoje, na verdade, hoje em Votorantim e Sorocaba tinha previsão de chover 12 milímetros o dia todo. De 0h às 6 da manhã, choveu 42. E nesse período estava previsto chover 4. Então, assim, a gente trabalha com a previsão que a gente tem o previsor de vazão, que é o que eu estou devendo aqui, professor, para a gente trazer aqui quem fez, para poder falar como fez. Ele trabalha com vários modelos de previsão meteorológica para definir ali qual que seria a melhor informação para o previsor. Então, é importante a gente falar que a gente trabalha com previsão e ela pode se confirmar, ela pode acontecer do jeito que previu, mais do que previu, menos do que previu, ou ela pode não acontecer. Eu acho que a gente tem esses 5 caminhos aí quando a gente trabalha com previsão. Assim, o que é importante é que a gente vai todo dia, né, online ali, atualizando as previsões e vai também ali confrontando com o que está realizando. Tanto é que hoje a gente estava com a previsão de ficar ali em torno dos seus 28 metros de defluência, a gente trouxe para 20, pensando ali na contribuição da vazão defluente de Tupararanga poderia trazer algum dano ali para a região de Sorocaba, né? Votorantim não costuma apresentar nenhum problema, mas Sorocaba. Então, a gente vai mexendo, a gente vai mudando. Se a gente tiver aí... vamos lá, o ponto importante é o seguinte, no momento que eu conseguir atingir os 822,06, aí eu seguro a defluência. Segura a defluência e eu já tenho caixa para segurar aí a chuva do restante do período úmido. Então, teoricamente, pelas previsões históricas, o mês de fevereiro é o seu último mês crítico. Então, você tem que fazer caixa para ele e, a partir daí, você consegue, historicamente, suportar uma vazão maior. E aí, a sua pergunta é interessante, Rodolfo, que aí eu acho que faz com que a gente consiga, comece a entender melhor a regra, né? A regra, do jeito que ela está, assim, ela é fria, mas ela consegue te atender as duas funções principais do reservatório. O controle de cheias, que é o que a gente está fazendo agora, e o controle do nível do reservatório. Então, a partir do momento que eu fiz caixa, aí eu já começo a trabalhar no limite inferior da faixa do livre 2. Então, o que acontece? Eu já reduzo bastante a defluência para poder segurar a água que vai servir para todo o resto do período, para o período seco. Então, essa é a mágica da regra, né? É isso que a gente está tentando fazer. Por mais que pareça nesse momento, puxa, eu tô esvaziando o reservatório, eu estou esvaziando o reservatório, sim, porque eu preciso que ele esteja eu preciso que ele tenha pulmão, né? Eu preciso que ele tenha capacidade de absorver essa chuva que vem ainda em fevereiro e março.
sendo que eu atingi um volume ali, uma cota que é o número mágico hoje de 822,06, eu consigo absorver a cheia que vem aí em fevereiro, abril, em março, abril. É isso. Rodolfo, obrigado. E a segunda, Alex, só para uma curiosidade. Você falou do relatório que você envia de acompanhamento, né, com relação ao nível dos pranchões. Esse relatório, ele muda de um ano para o outro? Eu pergunto porque a gente observou em anos anteriores que a gente tinha os pranchões colocados em cotas diferentes. Por exemplo, dos 16 arcos, os 8 centrais estavam mais baixos e os 8 dos 4 de cada lado 1 metro acima. Isso vai se atualizando ao longo do tempo? Ou, por exemplo, eventualmente, Rodolfo, olha, a partir de agora o mínimo é esse, 823 e 83. Mas o ano que vem pode mudar. Como que funciona isso? Muda. Esse relatório é reavaliação periódica de segurança, Rodolfo. Então, sempre ele é revisitado e é avaliado ali se a gente precisa aumentar a cota de divertimento ou reduzir a cota de divertimento, né? Esse último dele, a gente teve que reduzir a cota de divertimento para esperando ali uma chuva mais severa, né? Uma afluência mais severa. Tá. E as previsões influenciam nesse relatório de avaliação, né? O que influencia é todo um histórico, né? Ele pega todo um histórico aí de vazões, tem toda uma... Eu não sou especialista da área, tá, gente? Talvez eu não vou saber responder de forma tão correta aí do ponto de vista de segurança de barragens. Mas ele considera ali toda uma questão histórica, uma questão de incidência de chuvas maiores, né? Por exemplo, ele usa um histórico buscando uma chuva decamilenar, que é a chuva mais forte que pode acontecer ali no intervalo de 10 mil anos, né? São estudos, né? Assim, é a regra, é o que está disposto em lei. E aí, como eu falei para vocês, a gente não tem a prerrogativa de falar, esse ano eu vou verter com 823,84, no ano que vem eu quero verter com 825, mas eu quero verter com 826. Não, a gente não tem não é assim que é definido a cota de vertimento. Maravilha. Aí, eu queria aproveitar aqui, já que a gente falou de pranchões, né? Às vezes a gente vê ali uma pequena água ali, isso apareceu na imprensa também, você vê uma água escorrendo ali na altura dos pranchões, tá? Isso nada mais é do que pranchão com pranchão, e ali você tem uma questão de vedação. Imagina que esse pranchão estava seco, aí a água foi subindo, chegou nesse nível onde está entre um pranchão e outro, e alguma água ali pode escorrer ali. Tá? É isso, isso é normal, não tem nenhuma questão de não estar vertendo, nós não estamos abrindo comporta, porque ali nem tem comporta, ali é soleira livre, não tem questão de risco, tá? É só uma questão que você tem madeira com madeira ali, então ela trabalha tudo e essa água ali acaba escorrendo um pouquinho. Já antecipando aí alguma pergunta nesse sentido. Obrigado, Alessandra. Reginaldo, pode falar. Não, bom dia. É uma dúvida também. A questão da afluência, ela não é menos variável? Não dá para a gente se basear numa linearidade? Não linearidade, eu acho que é meio difícil para a afluência. Mas ela não é menos suscetível a variações do que a precipitação? Pode-se criar um mecanismo ali de correspondência bastante grande entre a afluência e a saída? O Regis, aí eu peço eu acho que você até consegue responder essa daí para a gente. Vamos lá, a afluência, ela tem uma correlação muito alta com a precipitação, né? E aí, a afluência é a água que chega no reservatório. Eu vou ter chuvas em vários contribuintes aí do rio, onde ela vai acabar refletindo, num primeiro momento, no início do período úmido, vamos lá, o solo está seco, então o solo vai absorver essa água, e então, no início do período, que a gente vai lá, novembro, dezembro, que a gente pode mostrar pelo gráfico, a gente não teve uma afluência muito alta. Por quê? Embora estava chovendo relativamente bem, essa água estava entrando para o solo.
chega num determinado momento, o solo impermeabiliza, então essa água acaba vindo direto para o reservatório, que é o que aconteceu agora em janeiro. Então, assim, a gente tem modelos matemáticos que fazem toda essa correlação, faz todo esse cálculo, e onde tem a correlação aí, dependendo do período, da pluviometria, da quantidade, da precipitação e da vazão afluente. Então, mas a variação dela é menor, por exemplo, óbvio que com a precipitação, né? Existe tipo, uma linha de tendência, isso que eu quero dizer. Existe uma linha de tendência que dá para traçar, tipo, agora provavelmente já está 10 dias com 20. Provavelmente, mas entendeu? É isso que eu estou tentando entender. Vamos lá, e isso é feito, tá? Tem toda uma análise aí, onde pega a precipitação, a afluência, a correlação entre elas, e aí tem a previsão. Quando a gente trouxer aqui, né, o pessoal que montou isso, acho que eles podem explicar isso de forma melhor para você. De novo, eu não sou da área ali de tempo, tá? Eu opero usina, gente, tá? Peço desculpa se eu não conseguir responder aí no detalhe, talvez, algumas dúvidas, mas o que eu posso te garantir é que tem uma ciência por trás do previsor, onde ele considera a precipitação, considera as afluências, considera histórico e considera a questão também, se a gente está a precipitação de hoje, em que cenário que ela está? O solo já tá impermeabilizado ou o solo está seco? Né? Que isso tudo influencia, e a gente vê nos comportamentos ali da afluência, você vê que o comportamento da afluência, ela não é tão linear assim, ela não é diretamente, no início do período úmido, ela não está diretamente proporcional à precipitação. Já em janeiro, ela ficou diretamente proporcional à precipitação. Então, você consegue ver isso, você consegue responder isso no gráfico, tá, Regis? Ótimo. Essa empresa que fez todo esse trabalho, né, esse estudo aí, acho que é isso que ela ia vir apresentar numa próxima, não sei se era essa a demanda, acho que estava, né, professor? Exatamente isso, Reginaldo. A gente pediu para eles virem para a gente poder entender mais ou menos o modelo deles, inclusive ver se tem aplicabilidade para a gente, para outras coisas, até para vocês aí do SAI. Ok, ótimo. Ok, aguardamos então. Beleza. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Alexandro sobre a situação da barragem? Nós vamos continuar testando esse novo modelo de gestão aí do reservatório, né? Segundo o que o próprio Alessandro falou, provavelmente essas chuvas ainda de final de janeiro, começo de fevereiro, vão ser absorvidas pelo reservatório e ele manterá próximo de 822, né? A menos que aconteça alguma coisa muito excepcional, senão é isso que vai acontecer. O Gomes levantou a mão. Gomes, por favor. Oi, André, bom dia a todos. O Alex mencionou que teve uma reunião com as defesas civil dos municípios ajusantes da barragem, quando estava previsto entrar num estado de atenção. Na nossa reunião anterior, já foi dito, inclusive, que cada um de nós, cada uma das instituições, cabe a elas algumas responsabilidades de fazer, na verdade, né? Seja ela de comunicação, de isolamento, enfim, assim como a CBA tem a dela, cada um de nós temos as nossas, tal. A pergunta seria, Alex, tipo assim como vocês exercem uma apresentação para essas defesas civil, se porventura, em algum momento, eles chegam a dar uma devolutiva para vocês ou para algum outro órgão, de quais eventuais ações poderão ser adotadas para ele no estado de atenção, por exemplo. Então, eu não sei se existe esse diálogo entre vocês e essas defesas civil, ou se não, ou seja, chegamos lá, passamos a informação e ali interrompeu o nosso elo de comunicação. Eu pergunto isso porque na nossa última reunião, até deixei como sugestão que nós pudéssemos trazer esses atores da Defesa Civil para as nossas reuniões, para que eles pudessem interagir. Reforço que eu quero acreditar que não são todos, mas eventualmente poderão ter aí
uma deficiência de entendimento para entender como funciona tudo isso, né? Até para nós que estamos aqui semanalmente, né, Alex? Às vezes a gente acaba perguntando situações que já perguntamos no passado para ter um fortalecimento da informação. Então, é só uma questão de curiosidade, fortalecendo aqui, talvez, a necessidade de uma integração de mão dupla. Então, ou seja, assim como nós enviamos a informação para os outros atores, era importante que nós possamos receber, porque, ou seja, eu informei que ia chover tanto, reduzir a defluência e causou algum evento, né? Nós vamos ter a integração das informações. Porque você mencionou, por exemplo, agora sobre as placas lá, né? E, de fato, nas mídias saiu um cidadão, filmou por drone, vazando, e daí já voltou à tona de novo que estava com vazamento. Vocês devem passar uma loucura aí, porque a gente que está fora da empresa eu paro para pensar vocês, né? Então, a consolidação dessas informações, eu acho que é sempre ruim a gente levar a informação adequada, porque a informação honesta, ela não alcança a quantidade que a sensacionalista alcança. Infelizmente, é assim. Então, nós precisamos ampliar, saiu a nossa nota, ok, mas é uma preocupação só. Então, acho que por aqui chega. Obrigado. O Gomes, respondendo aqui a sua pergunta, né, como é que é feito hoje, tá? Tudo isso está dentro da Lei de Segurança de Barragens, não quer dizer que a gente possa melhorar. Acho que minimamente é atendimento à lei, né? Mas a gente pode melhorar o processo. Como é que é feito hoje, né? A empresa faz elabora o plano de atendimento à emergência, né? A gente já tem elabora esse plano, e esse plano de atendimento a emergências, ele considera 2 tipos de emergência. Emergência estrutural, tá? De barragens, que aí a gente está falando de vazamento, trinca, rompimento, né, catástrofe, a gente está falando isso. E ele também fala sobre vazões, né? Por que vazões? Porque ele também estuda qual que é a capacidade de absorção das calhas do rio. Então, esse plano de atendimento, ele leva em consideração esses 2 pontos. E como que é feito isso? Elaborou esse plano. Aí você tem lá a instalação de sirenes, que é na chamada ZAS, que é a Zona de Autossalvamento, que é quando essa sirene toca, todo mundo que está dentro daquela área é orientada a evacuar a área. Quando que isso acontece? No caso de um rompimento iminente, né? E você tem os estados do PAI, que é o estado de atenção, o estado de alerta, a emergência 1 e a emergência 2. E cada uma dessas ações tem propostas, né? Por exemplo, o estado de atenção é um estado de observação, é um estado que você vai ali, você vai inspecionar diariamente a barragem, você vai olhar ali, você vai ter acompanhamento das vazões, né? É isso que acontece. O estado de alerta já é um estado que ele é o de atenção um pouquinho mais rígido. A única coisa que muda nele aliás, muda 2 coisas, tá? Uma delas é a inspeção já deve ser feita por empresa independente, né? E uma outra situação aí já é avaliar a necessidade de evacuação de alguns pontos, tá? Mas quem avalia essa necessidade não é o gestor da usina, né? Tem que ser as defesas civis ou órgãos aí competentes. E aí o que acontece? Quando elabora tudo isso, pela Lei de Segurança de Barragens, é necessário fazer um treinamento para as defesas civis, para as prefeituras, por exemplo, mostrar quais são os pontos de instalação da sirene, fazer simulados, por exemplo, a gente faz simulados em todas as usinas, né? O simulado ele acontece depois da instalação de todas as placas, que o sistema estiver funcionando, a gente faz uma simulação, faz uma simulação de evacuação, tudo isso em conjunto com a Defesa Civil, né? O levantamento também o cadastro das pessoas que estão na área de autossalvamento também a empresa acaba fazendo, embora não seja uma obrigação da gestora da usina, mas a gente acaba fazendo, porque a gente sabe de todas as dificuldades que tem nesse grande condomínio que a gente mora, então a gente acaba fazendo isso também. Então,
tem toda essa questão. E a gente chega aí, a gente treina, né? Ó, nosso pai é assim, tem essa e essa ação, o formulário de declaração de estado de atenção é esse, o formulário de declaração de estado de alerta é esse, o formulário é esse, uma matriz de comunicação está aqui. Então, assim, tem tudo. Eu tenho um coordenador do pai, tem uma pessoa física que é coordenador do pai, né? Que ele que assina, por ele que sai tudo isso. Então, tem toda essa regra, né? Tem toda essa regra que acontece aí. Essa devolutiva que você perguntou, a gente não tem e pode passar a ter, não tem nenhum problema. A gente acho que está aqui também para melhorar o processo. Ok, não, Alex, é perfeito. É porque assim, ó, é duas coisas. Eu trouxe isso como experiência porque lá em Tietê, por exemplo, quando chove ou que eles têm que liberar a barragem lá de Pirapora, a Defesa Civil local recebe a informação, ó, nós vamos aumentar a liberação da barragem lá do Rio Tietê em até, um exemplo, X horas vai chegar a mancha de inundação aí no seu município. Uhum. Quando eles recebem o acionamento, eles já começam a isolar as ruas que eventualmente vão ter inundação, as casas que recebem inundação com uma certa frequência por conta da mancha de inundação já são retiradas as pessoas com 4, 5 horas de antecedência. Então, eu vejo esse tipo de ação lá, né? E lá também eu sou gestor da unidade, a gente recebe um e-mail de todas as informações, né? Então, ponto 1, 2 e 3, isolamento de rua, sabe? É exatamente o que você explicou, que existe um procedimento, creio eu, regulamentado por uma norma. E lá nós temos esse e-mail devolutivo, né? Então, por exemplo, assim como aconteceu ou poderá acontecer aqui em alguns pontos de inundação, porque assim, quero acreditar, que nem o professor André mencionou e o Tiago do SAI também, que eventualmente esses pontos mais vulneráveis, vamos dizer assim, ou com uma certa recorrência, nós já temos ideia de quais são e em que proporção eles podem acontecer, né? Ou há de nós monitorarmos para que possamos ter um melhor detalhamento. Para que, se isso não ocorrer, a gente possa ter um planejamento de ter uma comunicação mais rápida nesse sentido, né? Porque essa questão das normas, e me permite aqui, André, nós passamos na estiagem, né? Nós temos aí a obrigatoriedade de todo mundo ter o plano de contingência de crise hídrica. E nós vimos que os planos de contingência eram administrativos, ninguém sabia onde ia buscar água se a água acabasse, né? Então, até foi um pedido desse GT que fosse revisto esses planos de contingência. Então, é só uma questão de curiosidade mesmo, para que a gente pudesse ter essa informação em mão dupla e algo de ação, né? Porque nós sabemos em quanto tempo uma eventualidade de um fluxo pode acontecer, por exemplo, na calha do Sorocaba, especificamente, que é o que nós estamos falando aqui. Aí, meia hora, 2 horas, 3 horas, o que dá para fazer nesse tempo, entendeu? E aí, Gomes, cara, muito importante a sua fala, porque isso reforça mais ainda a importância da gente ter uma capacidade de absorver cheia, né? Porque aí a gente garante que o que a gente a água que vai sair de Tupararanga ó, abre um parêntese, o que sai de Tupararanga nunca foi a causa de inundação de Sorocaba e Votorantim, né? Todo mundo sabe disso, né? Ela é um contribuinte. A gente tem vários contribuintes ali, mas ela é um contribuinte, e se a gente tem como mexer nela, a gente vai mexer. Então, vamos lá, agora fecha o parênteses, mas a sua fala traz muita importância da construção, ou da necessidade, da importância de fazer caixa, né? Que aí a gente garante que a vazão que vai estar saindo, que vai estar indo para o Rio Sorocaba, pelo menos a contribuição de Tupararanga, ela é controlada. Então, ela é controlada e aí a gente consegue, sim, se não acabar com o risco de alagamento, mas pelo menos minimizar a abrangência desse fato. Então, aí dessa importância. Mas aí eu concordo com você, eu acho que talvez a gente tenha bastante espaço aí para bastante oportunidade para melhoria aí nesses processos e realmente ser um canal de mão dupla, né? E reforço aqui que a CBA sempre se posicionou aí de forma
transparente e que preza aí pelo diálogo aberto, e o canal de comunicação vai estar sempre aberto. Isso aí fica... Eu reforço aí esse ponto. Eu gostaria também de deixar isso reforçado, Alex, porque é tipo assim, é que nem... É o mesmo exemplo quando tivemos a crise hídrica, né? Então, por exemplo, se faltar água, o povo não quer saber, responsável é a Sabesp, é o SAI, é as empresas de água, de distribuição, é assim. Então, quando nós temos uma comunicação de mão dupla, nós começamos a construir algo que tem como se ampliar as informações e ter um detalhamento como está no planejamento. Mas achei perfeito aí, muito obrigado pelas informações e obrigado. Obrigado, Gomes. O Rodolfo pediu a palavra de novo. Rodolfo, por favor, pode falar. Alex, dentro dessa linha que o Gomes falou, né, da gente estreitar as comunicações e até a gente fazer uma avaliação da situação que está aqui a jusante, para tentar afinar um pouco mais o volume de defluência, você acha que é possível a gente, claro, depois de gerar algumas informações, alguns dados, tentar colocar a situação que a gente está de calha aqui embaixo, de repente em tempo real, ou uma comunicação com vocês, para tentar afinar essa vazão defluente? Eu pergunto porque exatamente o que aconteceu nessa madrugada. Houve um aumento de vazão defluente no final de ontem, né? Acho que estavam até aguardando aí, de repente, a chegada dessa onda de cheia da vazão afluente, que chegou próximo de 45, e fatalmente isso refletiu num aumento da calha aqui, e houve uma precipitação que começou ontem à noite, e alguns pontos aqui ficaram já com água na pista, como a 15 de agosto, o Vitória Régia parece que teve problema agora na madrugada. Você acha possível a gente tentar incluir esse tipo de informação? E aí eu vou até além, de colocar, de repente, um histórico aí de nível do rio, como vocês têm da Lions, né? Vocês têm um monitoramento da Lions, acho que de 2 anos para cá, num estudo da regra operativa, para a gente tentar incluir essa informação, não só do que está fluindo, mas também da situação da calha aqui embaixo? Vamos lá, Rodolfo, deixa eu dar uma explicação aqui. Bom, primeiro, de hora em hora, a gente já está passando informação sobre o que está entrando e o que está saindo, né? Sim, mas a devolutiva para vocês, que eu estou dizendo, olha, aqui embaixo está de tal forma, entendeu? A informação de vocês vem, e talvez a daqui não vá para vocês. Tá, a gente pode entender melhor depois e fazer isso. Mas deixa eu só contextualizar, né? Sexta-feira, né, o Thiago mandou um e-mail para nós, né, do SAI aí, né, pedindo que a gente avaliasse uma redução da defluência por conta de alguns pontos de alagamento que já foram contidos aí numa parte mais baixa de Sorocaba. A gente estava defluindo 28, a gente baixou a defluência, se não me engano, para 20, a gente reduziu para ele, falou, ó, tá bom, a gente precisa fazer caixa, a gente reduz aí durante 24 horas. Aí, no sábado, o Thiago mandou uma mensagem pedindo que a gente considerasse, avaliasse, manter essa redução, porque ia ter um evento lá em Sorocaba, Festa do Torresmo, não sei o que era. O que a gente fez? A gente já tinha levado 2, porque a gente sobe em steps, a gente levou 2, quando chegou essa mensagem eu parei de elevar em atendimento a essa solicitação do SAI, né? Aí o que aconteceu? A gente iria aumentar somente hoje, 8 horas da manhã, né? Por que a gente só ia aumentar? Porque a gente viu que tinha uma previsão de pancada de chuva aí na tarde de ontem, então a gente segurou. Só para você entender como que está sendo a nossa dinâmica de operação. Embora a gente não possa não estar recebendo algumas informações de vocês, a gente está olhando ali o que está acontecendo. Então, a gente não elevou essa vazão. Na madrugada, você vai ver que aparece ali uma vazão maior, de perto dos 28. Por quê? Essa vazão que a gente pega é uma vazão que é medida na saída da usina. Então, na 0 hora até as 6, choveu tanto, e choveu ali que acabou contribuindo para essa vazão.
Mas a válvula de Tupararanga, ela estava na mesma posição, ela estava soltando 22. Então, esse aumento que você vê que chegou aí, de 28, na verdade não foi nenhum aumento da CBA. Foi a chuva que caiu naquele trecho que acabou contribuindo ali para esse aumento na medição da vazão, que é a informação que a gente manda. Foi Então, um incremento ali entre o barramento e a ponte de medição. Incremental. Só para você ter uma ideia, agora eu reduzi. Né? Agora de manhã a gente reduziu. Ainda não vai refletir ali, mas a gente reduziu para 20. Está em 21 aqui. E a gente está avaliando para ver se tem que reduzir mais em função dessa chuva que caiu aí. Então, assim, Rodolfo, você, o Thiago, vocês podem ficar tranquilos que a gente está fazendo toda essa avaliação aí. E é claro que esse canal de comunicação fica aberto, a gente pode rever, a princípio, como era uma informação que só saía da CBA, e aí tem um ponto muito importante que eu queria pegar aqui. E é uma informação de WhatsApp, né? A gente optou por somente mandar a informação para esse canal de informação não virar um canal de comunicação. Porque, assim, a CBA tem algumas regras, né? É uma empresa de capital aberto, tem um compliance muito forte. Então, e aí eu queria falar aqui para vocês e pedir para vocês aqui que o WhatsApp não é um canal formal de comunicação da CBA. Eu acho que liga. Tem algum problema? Pode ligar, que a gente vai direcionar, vai oficializar tudo. Mas o WhatsApp hoje, pode até ser que no futuro ele mude, mas hoje ele não é o nosso canal oficial de comunicação. Tá bom? Perfeito, Alex. Obrigado. Viu? Obrigado, Rodolfo. Valeu, cara. Lauren fez a pergunta aqui, qual o nível, né? Lauren, a ideia é deixar no próximo do 822, né? Então agora vai aumentar a defluência um pouco para baixar um pouquinho mais a cota, que está 822 e eu notei, já não vi mais, 76. Então tem uns 70 centímetros aí para baixar, para ficar numa situação que é confortável para receber as chuvas de fevereiro. Tá? Falei certo, Alessandro? É isso aí, Bruno. Manda seu currículo aí. Obrigado, eu gosto muito de trabalhar aqui, não tenho necessidade, não. Então, agora vamos... Está aberta a palavra, acho que ninguém mais se pediu para falar. Nós temos que votar e aprovar as atas das reuniões anteriores. Natália, você pode colocar aqui para mim, só para eu lembrar quais são os números das atas? Só uma coisa aqui. Desculpa, Alessandro, pode falar, se tiver mais. Não, rapidinho, só para informar, eu vou ter que sair agora da reunião, mas a gente está representado aqui, acho que está a Gabriele, está o Jarbas, tá? Tá bom. Acho que a Micaele está aqui também, tá bom? Tá bom. Obrigado, Alessandro. Obrigado, viu, pessoal? Uma boa semana para nós aí, para todo mundo, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição aqui. Tá. Então, nós temos que aprovar as memórias técnicas das reuniões da 46ª reunião até a 50ª. Esta reunião que nós estamos hoje, se eu não me engano, é a 52ª. Então, a gente está quase chegando aqui já para ficar próximo das nossas reuniões, né? Daí a gente só vai aprovar da reunião anterior. Então... gostaria de perguntar se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida sobre essas memórias técnicas. Estavam disponíveis lá no SIG-RH. Se ninguém tem nenhum tipo de sugestão ou questão, vou colocar em votação. Aqueles que são favoráveis continuem como estão. Aqueles contrários, quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestações, vou dar como aprovada essas 5 atas, e a partir da próxima a gente já vai aprovar a 51ª e talvez, se já estiver pronta, a 52ª, né? Agora precisa ver se a gente vai conseguir deixar pronto de uma semana para outra, porque as reuniões voltaram a ser semanais. Pelo menos até semana que vem a gente vai fazer semanal, né? Porque vai ter já uma reunião na próxima semana, dia 6,
com a mesma pauta, só precisa confirmar se vai vir a apresentação do modelo chuva-vazão. Eu não sei se a Natália já está de licença, Natália, não? Ou está presente? André, aqui é a Ana. Oi, Ana. A Natália, ela tá em outra reunião. Ah, tá bom. Mas, Ana, precisa pedir para a Natália entrar em contato, então, com a CBA. Acho que tem gente da CBA aqui, mas eu não sei se todos têm essa informação. Se a empresa virar mesmo semana que vem, porque daí a gente coloca na ata, na Tá pauta. bom. Tá? Beleza, eu vou falar com ela. Obrigado. Nada. E antes de encerrar, eu quero só dar um informe, que já foi dado antes, mas só para complementar, estão abertas as inscrições aqui no mestrado em sustentabilidade na gestão ambiental da UFSCar. É um mestrado profissional, então a diferença do mestrado acadêmico convencional é que ele normalmente tem atividades, disciplinas em horários como à noite ou sábado, justamente para permitir que quem trabalha possa fazer. E a outra diferença é que o trabalho final não é uma dissertação necessariamente, pode ser, mas não é só dissertação, né? Um manual para resolver algum problema interno de uma empresa, um estudo que seja voltado para algum problema de sustentabilidade dentro da onde a pessoa trabalha, também entra como o trabalho final. Eu já mandei, eu acho, para o grupo, tanto desse grupo aqui do Crise Hídrica, como no grupo do comitê, né? E as inscrições vão até dia 20 de fevereiro. Para se inscrever, basta lá juntar a documentação e completar um formulário. E no anexo 4 do edital tem vários tipos de estudos que foram conversados junto com a Fundação Agência, que são todos estudos voltados para melhoria da nossa gestão dentro do Comitê de Bacia. Então, o assunto principal é recursos hídricos, mas tem na área de educação ambiental, tem na área de recomposição de floresta, tem um monte de indicações possíveis lá. Inclusive, esse estudo que o Rodolfo falou aí, da gente poder acrescentar a questão da vazão e da cota do Rio Sorocaba ao nosso plano de gestão do reservatório, pode ser um dos estudos que serem feitos nesse mestrado. Tá? O curso tem duração de 2 anos e é gratuito, porque a universidade aqui é pública e a gente preza por cursos gratuitos. Ok? Acho que é só isso. Não sei se alguém tem alguma outro informe a dar nesse momento. Está aberta a palavra, se alguém quiser fazer algum informe. Rosângela, o curso tem algumas disciplinas que são presenciais, tá? Mas quando são presenciais, geralmente são em horários não comerciais, ou à noite, ou sábado, né? A combinar com os alunos. São 18 vagas que estão abertas nesse momento, tá? É bastante vaga, eu acho, saber qual é a demanda aí do comitê, né? Principalmente estudos voltados para o comitê. Nesse momento, o comitê vai só fazer o acompanhamento, porque a gente está fechando ainda o nosso convênio com a Fundação Agência, para que o comitê se envolva mais, inclusive na seleção dos alunos. Esse primeiro edital, lógico que o CBH será chamado a contribuir, mas ainda não tem o convênio oficial entre as duas entidades. É isso, gente. Então, obrigado a todos pela presença. Vamos em frente. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos com um problema, mas um problema bom nesse momento, que é bastante água. Eu acho que é um problema bom, porque a gente só tem que pensar como guardar. A dificuldade principal era a anterior, que a gente não tinha nem água e a gente tinha que ficar caçando água para tudo quanto é canto. Agora, pelo menos, é um problema bom, mas eu acho que a gente vai passar por essa também,
E eu acho que esse ano a gente vai ter uma certa tranquilidade quanto à questão da água para abastecimento público, para os outros usos, no nosso período próximo de estiagem. É isso, gente. Obrigado por todos estarem aqui. Boa semana para todo mundo. Né? E até a próxima segunda-feira, 9h30. Obrigado.